Oi galera, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, como é que tá fluindo as coisas por aí? Tudo certo? Bom, pessoal, como vocês já sabem, né, vamos dar continuidade à nossa matéria. Hoje a gente está aí falando do módulo 12, tá? E esse módulo 12 é um módulo bem interessante. Eu adoraria falar sobre esse módulo em sala de aula com vocês, mas infelizmente, né, por conta dessa situação que a gente está vivendo, não vai dar pra gente fazer isso. Mas eu prometo que quando a gente estiver aí juntos, pessoalmente, a gente com certeza a gente vai fazer aí muitos debates, né? Uma mesa redonda, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Pra gente poder, enfim, trocar ideias, trocar experiências e etc. Bom, como vocês já sabem, na apostila de vocês, hoje a gente vai falar de mesa redonda, né? Bom, mesa redonda é um gênero oral, tá? Ou seja, que diz respeito aí à questão da oralidade, da fala, né? Então não é algo que a gente vai fazer escrito, como por exemplo, uma redação, né? Que a gente vai colocar ali no papel, vai escrever, aquela coisa toda. Não. A mesa redonda é um gênero oral, é um gênero que vai prezar aí pela fala, tá? Assim como também no debate. Lembra que a gente estudou sobre isso, a gente abordou o debate, né? Vimos aí as características, como que funciona, para que serve, enfim. A mesa redonda também é um gênero oral, assim como o debate, tá? E hoje a gente também vai perceber que existem algumas diferençazinhas entre debate e mesa redonda, tá? São bem parecidos, mas algumas questões aí são bem diferentes também, tá? Bom, para que serve inicialmente, né, pra gente entender para que serve uma mesa redonda, né? Bom, uma mesa redonda é de fato pra gente poder, mais ou menos essa ideia, né? A gente sentar ali numa mesa mesmo, como se tivesse todo mundo ali de fato numa mesa redonda, onde todo mundo consegue se olhar, consegue se visualizar, né, de uma forma ali bem ampla, você consegue visualizar todo mundo que está sentado ali na mesa, enfim, a gente chama isso de mesa redonda, tá? Para poder debater, levantar questões relevantes sobre um determinado assunto, tá? E na maioria das vezes, esses assuntos são assuntos que precisam ser discutidos, precisam ser abordados para que as pessoas possam refletir, possam tomar decisões mais conscientes, né? Possam aí desenvolver o pensamento crítico das coisas, tá? Então, a gente vai tratar de temas mais atuais, na maioria das vezes, né, são temas assim mais atuais, que a gente está vivendo ali naquele momento, mas a gente também, nada vai impedir que a gente também fale sobre temas, né, mais antigos, de coisas que já aconteceram, que foram problemas na sociedade, mas que, né, tem, de certa forma, uma relação com o que a gente vivencia no momento atual, enfim. Então, é algo muito abrangente, dá pra gente falar sobre vários assuntos. Na maioria das vezes, são assuntos mais polêmicos, tá? Que serão aí debatidos dentro de uma mesa redonda, beleza? Visto isso, a gente consegue entender a importância de uma mesa redonda, porque é um local, né, um momento onde as pessoas vão trocar informações, onde as pessoas vão ali, de certa forma, começar a debater, a conversar, a trocar experiências de assuntos que muitas das vezes a gente não para muito para poder pensar, né? Fica muito naquela coisa ali do piloto automático, não analisa as coisas de uma forma mais crítica, não desenvolve assim, né? Só vai viver na vida, mas aí numa mesa redonda, a gente tem aí, de certa forma, a oportunidade de pensar, de refletir, né, e de retomar também as nossas ações, a maneira como a gente se comporta, se determinados comportamentos são comportamentos corretos dentro da sociedade, né, se a gente está ali se portando de uma forma correta, ou se não estamos, né, tendo ali uma posição ok, bacana dentro da sociedade, né, enfim, uma posição legal também com a gente, com o outro, uma questão aí de respeito, enfim. Então é uma oportunidade que a gente tem de fazer, né, essa questão aí do pensamento crítico acontecer, da gente parar e pensar e falar assim, ó, peraí, vamos discutir esse tema, vamos abordar esse assunto, que esse assunto é importante, né, vamos destrinchar esse tema aí, porque a gente precisa refletir sobre essas questões, tá? Então agora que a gente já entendeu para que serve, a gente já sentiu ali, né, o quanto a mesa redonda é importante para a gente poder
falar sobre determinados assuntos, a gente pode partir aí para essas diferenças entre a mesa redonda e o debate, porque eu tenho certeza que como vocês já estudaram debate, né, a gente falou muito sobre debate, vocês ficaram assim, poxa professora, mas é quase a mesma coisa, é muito parecido, né? As pessoas vão parar para poder sentar, conversar sobre questões sociais, sobre assuntos polêmicos, assuntos relevantes. O debate é a mesma coisa. Sim, é a mesma ideia, só que existem algumas diferenças que a gente precisa entender entre um debate e uma mesa redonda, tá? Bom, primeiramente, a principal diferença entre debate e uma mesa redonda. Enquanto no debate, né, a gente tem aí opiniões, pontos de vista diferentes entre as pessoas que estão ali debatendo, né? Então você vai pegar uma pessoa que concorda com aquele assunto para poder debater com uma pessoa que não concorda com aquele assunto. E juntas elas vão estar ali, né, trocando essas informações, trocando essas experiências. Então no debate a gente tem pessoas que pensam de forma diferente sobre o mesmo assunto, né? Então dá pra gente poder aí visualizar vários pontos de vistas diversos, né? Várias perspectivas. Agora, na mesa redonda é diferente. A gente vai ter várias pessoas ali também participando da mesa, só que são pessoas que elas complementam, né, o sentido, né, daquele debate, daquele tema, né? Elas complementam cada ideia, cada fala, né? A maneira como cada um visualiza, de certa forma, está ali numa sintonia, está indo para o mesmo ponto de vista, né? Então as ideias, elas se complementam em um único sentido. E não é que todo mundo pense exatamente igual, né? Não é isso. Mas as pessoas que estão ali na mesa redonda, elas têm, de certa forma, muitas coisas em comum ali, né? Elas caminham para uma mesma ideia, caminham para o mesmo ponto de vista. Agora, no debate, não. No debate, você pode pegar um tema, um assunto, a pessoa pensa A e a outra pessoa pensa B, sobre o mesmo assunto, né? Enquanto na mesa redonda, não. Vai estar todo mundo ali na mesma sintonia, vai estar todo mundo, de certa forma, concordando com aquele assunto, com aquele tema, ou discordando, enfim. Então, tudo vai estar ali em sintonia, né? Cada fala de cada participante de uma mesa redonda vai complementar o sentido da outra, né? Então, por exemplo, enquanto a gente tem um participante que ele pensa de uma forma, né? E aí ele tá falando ali, ele tá expondo a ideia dele, né? Falando sobre aquele assunto, tem um outro participante que pode complementar, né? Vir aí com uma outra fala, né? Falar o que ele pensa, mas o que ele for dizer não vai, né, divergir do que esse participante diz, não, pelo contrário, vai complementar essa ideia, tá? Então, todo mundo que tá ali participando, de certa forma, tá indo ali pro mesmo caminho, né, pensa também muito parecido, tá todo mundo no mesmo barco, né, tá todo mundo ali numa sintonia, numa energia, todo mundo junto, tá? Bom, visto isso, a gente pode também perceber, né, uma segunda questão aí que diferencia, né, o debate da mesa redonda. Enquanto no debate a gente tem um tempo de fala para cada pessoa, lembra que eu falei sobre isso? Né, no debate a gente tem, por exemplo, 10 minutos para a pessoa falar, né? E depois, aqueles 10 minutos acabou, ponto, a pessoa tem que encerrar a fala dela, não pode, né, passar, não pode ultrapassar aí o tempo limite. Não, se são 10 minutos, você fala 10 minutos. E a outra pessoa que está ali também participando do debate terá também 10 minutos para poder falar, né? Então, nessa questão da fala, dentro do debate, a gente tem um tempo limite, né? Então, cada pessoa tem ali um tempo para poder falar, não pode ultrapassar esse tempo, tá? Então, fica aí uma coisa mais controlada, né? Lembra que o mediador é quem faz esse papel? Então, o mediador, ele fica ali, ó, você já falou, já foi sua vez, agora é a vez do outro participante falar, né? Então, tem um mediador para poder ficar ali, né, de fato, mediando a situação. Então, no debate, a gente tem essa questão do tempo limite da fala. Agora, na mesa redonda, não. Na mesa redonda, a gente não necessariamente vai ter um tempo a ser seguido, né? As pessoas, elas têm uma certa liberdade maior para poder falar. É claro que a pessoa não vai ficar 5 horas falando, tá, gente? Também tem que ter aí o bom senso. Mas ela tem uma certa liberdade para poder falar, né? Tem um tempo maior ali para poder expor o que ela pensa, né? Fica uma coisa bem mais flexível até. E pode acontecer aí,
né, de alguém interromper a fala dessa pessoa, mas não é interromper de, ó, peraí, sair falando por cima, vira aquela coisa, não é isso, tá, gente? Muita calma nessa hora. É interromper de uma forma educada, né, claro, sem prejudicar, então a pessoa fala, ó, vai levantar a mão, ó, eu quero complementar a sua fala, eu tenho uma visão aqui que pode complementar, né, o que você está colocando ali. Então as pessoas, elas estão interagindo o tempo todo, como se fosse mais ou menos uma conversa, né, um diálogo ali. Lembra quando você está conversando com um amigo, por exemplo, com uma amiga, que a pessoa fala alguma coisa, você espera a pessoa falar, contar, e você, né, complementa, ó, mas isso aqui também, ó, uma coisa que você tem que pensar, tem que refletir, né? Isso acontece muito quando a gente está dando conselho, né, para as pessoas. Quando a pessoa está ali, o amigo ou a amiga está ali sofrendo por alguma coisa, está triste, você deixa a pessoa desabafar e depois você vai lá, né, com a sua fala, complementa, né? Enfim, é mais ou menos essa ideia dentro de uma mesa redonda, tá? As pessoas, elas vão ali complementando, né, a fala uma das outras, só que isso é de uma forma educada, é de uma forma consciente, não é ninguém falando por cima de ninguém, né? Eu lembro, assim, que sempre que eu faço mesa redonda em sala de aula, às vezes isso sempre dá confusão, né? Porque eu acho até engraçado, porque às vezes tem pessoas que se empolgam muito, se empolgam e aí começa a falar, um fala por cima do outro, aí quando vê já virou uma doideira, eu tenho que ficar ali tempo, gente, vamos voltar, ó, sem falar por cima do outro, eu sempre falo isso com vocês, né? Enfim, então precisa acontecer, né, essa sintonia, essa questão aí da educação, né, das pessoas entenderem, ó, peraí, o outro tá falando, mas eu tô aqui querendo complementar a fala da pessoa, então eu vou levantar minha mão, enfim. Então é um momento de troca muito legal, tá? Bom, visto isso, a gente pode perceber que através de uma mesa redonda a gente consegue decidir, às vezes, uma coisa que precisa, né, de uma atenção, decidir algo de uma forma mais democrática, onde todo mundo vai falar, onde todo mundo vai colocar um ponto de vista, vai acrescentar alguma coisa, tem algo a dizer, tem algo de construtivo para poder falar sobre aquele assunto, tá? Então pode ocorrer aí decisões de um determinado assunto, às vezes alguma coisa que precisa ser discutido, é aquela ideia, vamos para a mesa para a gente poder discutir sobre aquilo, a gente entender, né, o que vai ser feito, enfim, tá? Então é algo muito interessante, é um gênero oral que proporciona muitos benefícios pra gente, porque é o momento que a gente senta de fato ali na mesa, né, para poder falar sobre aquele assunto, falar sobre aquele tema, falar, peraí, qual é a minha perspectiva sobre isso, como que a gente pode melhorar, dá pra gente chegar aí, né, nessa ideia de soluções de problemas. Então isso também acontece muito dentro da mesa redonda, às vezes a gente está discutindo sobre um problema muito frequente na nossa sociedade, e aí também é o momento da gente parar e pensar, tá, como que a gente pode resolver isso? Então isso também faz parte da mesa redonda, não é simplesmente debater, né, sobre aquele assunto, mas às vezes não apresentar uma solução. Não, a solução ela também precisa, né, estar presente dentro da mesa redonda, você também precisa estar ali em pauta o tempo inteiro, tá? Então percebam que é algo muito interessante, que a gente faz isso o tempo todo, né? Se a gente for parar para pensar, a gente faz isso em casa, faz isso na escola, faz isso com os amigos. É um gênero oral que está muito presente na nossa vida, tá? Então, percebam como tem essa semelhança, né? Não fica algo distante, tipo assim, isso aqui é difícil, né? Não, pelo contrário, é algo que a gente vive, é algo que está presente ali no nosso cotidiano, né? No nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Bom, visto isso, espero que vocês tenham compreendido, né? Perceberam que é um gênero bem bacana, bem tranquilo de ser estudado, bem divertido, e com certeza nós faremos, né, muitos debates e mesa redonda aí quando a gente estiver se encontrando pessoalmente, tá? Aí na apostila de vocês fala sobre um tema muito interessante de ser colocado numa mesa redonda. E eu gostaria que vocês começassem a refletir sobre isso, porque com certeza quando a gente voltar a gente pode fazer isso daí no ao vivo, né? Que é o tema